Da minha janela, olho as estrelas, vejo um céu tão lindo. Lembro que o Natal está chegando. Penso nos amigos meus, do quão feliz então eu sou. Sei que sou amada e na força desse amor prossigo. Isso é tudo para mim, lado a lado em família. Vou seguindo de fé em fé, vinde ao povos cantai. O Natal está chegando, que dia tão feliz, que aqui ou em qualquer lugar todos possam cantar. Ouçam anjos a cantar, que já nasceu o Rei, dai glória a Deus nas
para Ele, esperando a resposta de Deus para nós. Quantas vezes desejamos estar mais perto de Deus, ansiando sentir seu amor mais profundamente, querendo Deus conosco. E assim a promessa foi feita. A promessa de que Deus seria conosco. A promessa de que o Natal estava chegando foi dita primeiro pelos profetas em pergaminhos desbotados. Foi cantada por sacerdotes em altares de pedra e nas encostas das colinas da Judéia. E estará escrita para sempre no coração do povo de Deus. Ó, vem, Emanuel. O povo que andava em trevas viu grande luz. Sobre aqueles que viviam na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. No silêncio de um templo, na pureza de um louvor, o escuro foi quebrado, a esperança enfim raiou. Uma chama foi lançada, perfurando a escuridão, e o povo que clamava se ouviu feliz canção. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Filho da antiga tribo, dos obreiros de Belém, um menino a nós foi dado, para ser o nosso rei. Veio libertar cativos e quebrar os seus grilhões. Aleluia, Deus conosco, o mais digno das canções. Ele virá por nós. Essa aliança
promessa proclamada para as nações passaria a acontecer nas mais pequenas aldeias. Ele virá por nós. Esta esperança, escrita pelos profetas e repetida por inúmeras gerações, seria gentilmente sussurrada ao coração de uma menina. E assim, no tempo perfeito de Deus, sua maior promessa seria realizada. Ele falou através de seu anjo, enviado a uma jovem chamada Maria. Você é a escolhida, disse o anjo. O Senhor chama por você. Mas Maria estava perturbada. Não tenha medo, seu filho será o Filho de Deus. Mas como isso pode ser? Simples, para Deus nada é impossível. Então, que se cumpra em mim o teu querer, Senhor. E Maria se alegrou enquanto esperava o milagre que se aproximava. A minha alma engrandece ao Senhor. A fé que move os montes tem real poder, pois faz o impossível, basta você crer. Basta confiar. Pois o nosso Rei eterno conhece o coração, é o autor de nossas vidas e nos dá salvação. Chama por você, erga as mãos pra adorar Jesus. Com teu ser, dai louvor, cante Em um sonho, um anjo trouxe paz divina ao coração perturbado de um homem justo chamado José. Este era o futuro marido de Maria. Não tenha medo de tomar Maria como sua esposa, disse o anjo. O que nela está sendo gerado é do Espírito Santo, e você chamará o menino Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Então, José fez como o anjo ordenou e louvou a Deus por sua fidelidade. Pois cumpriu o prometido, o Filho enviou a um povo tão indigno, se deu pecado Salvador. Chama por você, erga as mãos pra adorar Jesus. Com teu ser, dai louvor, cante aleluia. A ti do meu louvor, És o meu Redentor, canto a ti, aleluia, canto aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, aleluia.
erga as mãos pra adorar Jesus com teu ser. Dai louvor, cante aleluia, cantamos aleluia. E assim, Maria e José partiram para o desconhecido, com apenas sua fé para guiá-los. Nessa noite escura para uma pequena aldeia e um minúsculo estado, e lá nasceu a luz do mundo. Uma multidão de anjos apareceu no céu. Cristo nasceu! Cantavam os anjos. Glória! In excelsis Deo! Glória! Glória! Glória!
dos reis nasceu. Ele é Cristo, o Senhor. O estábulo está vazio agora. Os céus de Belém não estão mais cheios de anjos, pois o Natal finalmente já chegou. Aproxime-se. Olhe atentamente. O que você vê? Se você olhar com os olhos focados no mundo, você nunca encontrará o caminho para Belém. Se você olhar com os olhos focados em si mesmo, você nunca verá a criança na manjedoura e estará sempre perdido em uma noite escura e silenciosa. Neste Natal, olhe para a manjedoura. Abra os seus olhos e deixe o bebê de Belém despertar dentro de você. Em seguida, volte para os braços de seu amoroso Pai Celestial e agradeça-o pelo maravilhoso dom de amor que Ele enviou, seu Filho, Jesus Cristo. Não passe nem mais um dia sequer esperando a vinda do Natal, pois o Natal verdadeiro já veio. Viva o Natal hoje, pois Jesus veio para todos.
porque um menino nos nasceu. A nós foi dado um filho. O Natal chegou, povos cantar. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz. E a glória do Senhor é sobre ti. O Natal chegou, povos cantar. Cristo veio nascer por nós. Cristo veio morrer por nós. Cristo voltará por nós. Aleluia! O Natal chegou, povos cantar.
Irmãos, ninguém quer ver minha cara depois de todo este cântico, né? Que é isso à luz do que a Escritura nos fala no dia em que uma inumerável multidão estiver diante do trono de Deus cantando. Esse é um gostinho do céu para nós. E eu quero aumentar este gostinho, meu irmão, falando contigo a respeito da nossa esperança, a respeito da palavra de Deus e como ela nos fala sobre o nascimento de Cristo. Quero brevemente expor o texto que está no capítulo 1 de Lucas. Lucas, capítulo 1. Nós leremos do verso 45 ao verso de número 55. Este é um trecho que você acabou de ouvir, uma parte cantada e narrada, o cântico de Maria. Lucas capítulo 1, perdão, irmãos, verso 46 a 55. O texto bíblico nos fala sobre o louvor de Maria perante o Salvador. Quero convidá-lo a se colocar de pé para todos lermos este texto em reverência à palavra de Deus. Lucas capítulo 1, do verso 46 ao verso 56. Eu vou ler e peço que você acompanhe comigo. A palavra de Deus nos diz assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. Ainda de pé, irmãos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nos lembramos que ela diz que o Senhor falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas agora o Senhor nos falou pelo Filho. E nós rogamos a Ti, Senhor, para que nesta noite nós possamos ouvir a Escritura nos testemunhar sobre o Filho. Que possamos, Senhor, hoje abrir as Escrituras e encontrar Jesus, e encontrar no Senhor Jesus a satisfação da nossa alma, o perdão para os nossos pecados, o consolo para as nossas dores, tudo quanto precisamos, Pai, que possamos encontrar no Teu Filho Cristo. Oramos, Senhor, pedindo graça ao Senhor para esta tarefa, pedindo que o Teu Espírito Santo quebrante os nossos corações e que o Senhor fale ao nosso íntimo, como só o Senhor pode fazer. Que nós saiamos daqui crentes e firmes, mais ainda, que o Natal de Cristo, que o nascimento do Senhor Jesus é a esperança da nossa alma, porque Ele é o nosso Redentor. É o que nós oramos e pedimos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, este é um texto bastante famoso e nos remete a um momento logo antes do nascimento, não é? E temos algumas grávidas aqui essa noite. Algumas irmãs que não estão nem um pouco curiosas para saber como é a carinha dos seus bebês. Algumas irmãs que não estão muito preocupadas se o parto será normal ou cesárea. É assim, meu irmão, é assim o nascimento do teu filho. Os maridos não dormem antes por preocupação de como será, e os maridos não dormem depois pelo cansaço de como foi. Irmãos, o nascimento das crianças nos trazem uma boa expectativa, não é? Nós olhamos e nós ansiamos a graça e a bênção do Senhor que são os filhos. Imagine esta esperança aumentada incontavelmente. Quando dos céus o Senhor envia um anjo, um mensageiro, é este o anjo, um mensageiro, para entregar uma sublime mensagem a Maria. Dizer que ela conceberá. Não só conceberá, mas de forma miraculosa da parte de Deus,
e do seu ventre nascerá nada mais, nada menos do que o Redentor de toda a humanidade. Talvez, meu irmão, você não tenha dimensão dessa expectativa. Esperamos o Redentor, esperamos o Salvador Cristo, desde que o mundo foi criado. Gênesis capítulo 3, verso 15, o Senhor nos diz que a serpente feriria o calcanhar do descendente de Adão e Eva, e o descendente de Adão e Eva pisaria a cabeça da serpente, como sinal da redenção, como sinal do pecado agora sendo posto para fora. Essa expectativa que está se cumprindo em Maria. Essa expectativa, meu irmão, minha irmã, que existe em toda a Escritura. Por isso há tanto valor e tanta esperança no nascimento das crianças. Por isso, coisa terrível é ver na Escritura uma mulher que a Bíblia chama de estéril. Por isso, o choro de Ana clamando ao Senhor por um filho, e um cântico de louvor de Ana agradecendo ao Senhor pelo filho que nasceu. Se você ler o texto de Crônicas que nos narra o cântico de Ana, você vai ver que é tão semelhante ao cântico de Maria, esperando de todas as formas que o Redentor nascesse, e havia no coração de cada mulher em Israel a expectativa de que dela poderia vir a posteridade dos filhos de Israel, dela viria a salvação da humanidade. E o Senhor decidiu fazer isso por Maria. E aí talvez você esteja pensando, achei que eu tinha vindo numa igreja presbiteriana. Você não errou, meu irmão. Maria é bem-aventurada, é mais do que feliz. E Maria fala da parte de Deus, uma vez que o texto registrado é inspirado por Deus. E Maria compõe um cântico de louvor ao Senhor, sobre o qual nós falaremos esta noite, pensando no cântico ao Redentor encarnado. Quero olhar junto contigo, meu irmão, para este texto, que é uma canção. Este texto que é uma música de louvor, quando Maria expõe o seu coração e adora a Deus, porque traz no ventre o Redentor da humanidade. E Maria fala sobre 4 princípios, os quais falarei brevemente, e são importantes para nós olharmos e entendermos como nós também podemos cantar, louvar, encher a nossa boca e prestar ao Senhor um cântico de louvor ao Redentor encarnado. Por que deveríamos louvar a Deus? Primeiro é porque o Senhor alcança os indignos. Meu irmão, Maria é alguém que tem profunda ciência de quem é. Maria é alguém que passa a expor o seu coração nesta música com algo que toca a nossa vida, com algo que é um tanto semelhante como nós, por ela se identificar como uma serva de Cristo. Maria passa a falar, pondo-se no seu próprio lugar e dizendo que Deus é um Deus que alcança os humilhados, que alcança os indignos. Maria diz no primeiro verso que a sua alma engrandece ao Senhor. E no verso seguinte diz que seu espírito engrandece a Deus, seu Salvador. Alma e espírito, meu querido, são a mesma coisa. A Bíblia está usando de um artifício para nos mostrar a grande ênfase. Maria está propositalmente repetindo a sua fala para dizer: a minha alma está feliz e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Daí vem o nome deste texto, que é conhecido como Magnificat, nome em latim para a fala de Maria, dizendo: eu magnifico ao Senhor, eu engrandeço ao Senhor. Os lábios de Maria produzem um cântico grande a Deus, um engrandecimento, porque ela traz no ventre o seu Salvador. Meu irmão, Maria é indigna como nós da salvação. Maria traz em si pecados como nós. E é ela própria que diz no verso 47 que a alegria do seu espírito está em Deus, o seu Salvador, e a consciência que o Salvador ela traz no ventre. Como pode a mãe esperar a salvação do próprio filho? Eis o mistério do Senhor, eis o falar de Deus. Quando Maria continua dizendo mais do que a consciência de precisar de um Salvador, ela diz que Deus é aquele que se atentou para uma serva humilde. A humildade aqui é muito mais do que simplesmente ter poucos bens
ou ser alguém que nunca responde grosseiramente. Maria está falando sobre a humildade como um estado de alguém que não tem importância. Meus irmãos, Deus decidiu não encarnar Cristo nos palácios. Deus decidiu não mandar seu filho da descendência de Herodes, de César. Cristo veio no ventre de uma humilde mulher para que ficasse claro que a primazia e a importância são do Senhor Jesus. Maria reconhece que o Senhor é este que alcança os indignos, que alcança os humildes e os humilhados. Ela se põe como serva de Cristo e a ideia é propriamente de escrava. Eis aqui, Senhor, a sua humilhada serva, a sua humilhada escrava, e o Senhor se atentou para mim, de forma que agora todas as gerações me conhecerão por bem-aventurada. Bem-aventurada significa mais do que feliz. E de fato, irmãos, a ação do Senhor com esta jovem é não só conceder a ela um filho, mas dar a alegria ímpar na história da humanidade de conceber a Cristo nosso Senhor. E esse texto fala sobre algumas verdades que precisam comunicar a nossa vida. Quando nós olhamos para Cristo e devemos cantar em louvor ao Senhor, mas o nosso coração é altivo. Quando nós somos um tanto orgulhosos e cheios de nós mesmos, e temos a visão de que Deus está em uma forma diferente, Deus está de um modo diferente, e Deus não pode estar entre as coisas pequenas. Deus não pode estar entre aqueles que são humilhados. Mas, irmãos, se olharmos atentamente, a nossa situação é de humilhação. A nossa condição é estarmos perdidos no escuro, apalpando no escuro. Já aconteceu isso com você, meu querido? Contei essa história na igreja há algum tempo. O dia que entrou um ladrão na minha casa e minha mãe gritou: pega ladrão. E eu dei um salto da cama, e quando achei a porta, o ladrão já tinha sido pego ou solto em algum lugar. Quando você não encontra a porta, quando você não sabe para onde ir, é esta a cegueira do pecado. Irmãos, precisamos, como Maria, olhar para a nossa condição e entender que Deus não nos salva por quem nós somos, Deus nos alcança apesar de quem nós somos. Essa é a mão estendida do Senhor, meu irmão, para nós que somos muitas vezes mentirosos, para nós que somos falsos, para aqueles que são incrédulos, para aqueles que são maldosos no seu agir, no seu falar e desejam coisas impuras. O Senhor veio para resgatar os homens da sua condição. Esta é a salvação de Cristo. Talvez você ouça e ouça e ouça falar sobre salvação e a pergunta seja: ser salvo de quê? A resposta é: ser salvo de si mesmo, ser salvo da sua cegueira, ser salvo do seu pecado. Andar na luz e não mais tropeçando pelas coisas que esta vida oferece. Deus é compassivo com a nossa condição e o Cristo encarnado é a prova do seu amor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e Ele não só nos tira da condição de pecado, mas Ele nos oferece ainda tantos outros benefícios. O Senhor nos dá dons e talentos, o Senhor nos dá uma família na fé, Ele não só nos deixa no 0 a 0 estando quitados, mas o Senhor também nos oferece a alegria indizível de uma recompensa celestial. O Senhor não só nos tira a dívida, mas nos dá presentes, de forma que eu e você também podemos ser conhecidos como mais do que felizes, e não só Maria. Porque a Escritura diz que bem-aventurado é aquele que crê, bem-aventurado e mais bem-aventurado é aquele que não viu a Cristo e creu no seu coração. O Senhor olha com misericórdia para aqueles que são indignos. O Senhor olha para nós que somos humildes e humilhados, e o Senhor nos alcança na sua misericórdia. Mais do que isso, meu irmão, um segundo motivo, a Escritura nos diz que nós devemos adorar ao Senhor pelo que Ele é. Não só porque Ele nos alcança na nossa miséria, mas por quem Ele é. A Escritura nos fala que Maria agora dirige os seus olhos para Deus e fala que o poderoso lhe fez grandes coisas, e santo é o seu nome. A misericórdia do Senhor vai de geração em geração sobre aqueles que o temem. Irmãos, o Senhor é poderoso e fez grandes coisas. Maria está propriamente falando dos milagres que viveu. Maria está olhando para a sua própria vida e enxergando as ações de salvação e de operações miraculosas de Deus. Mas deixe-me perguntar a você, meu irmão,
Como é que você pode olhar para esse texto e dizer: o Senhor fez coisas grandes e poderosas por mim? Talvez a sua reação em direção a Deus seja às vezes dura, seja às vezes, em certa instância, até acusatória. Deus me colocou em uma situação ruim, Deus me tirou um parente querido, Deus permitiu que eu passasse por uma necessidade. E às vezes essas coisas nos parecem pensar que Deus não é poderoso, que Deus não é grande em obras. Parece que Deus foi bondoso com Maria, mas não foi com outros de nós. Irmãos, o plano do Senhor, no seu soberano decreto, na perfeição de Deus, o plano do Senhor contempla também momentos de dor. Maria, esta que louva, é aquela que tem a sua alma transpassada à beira da cruz do Calvário, vendo seu filho e o seu Redentor crucificado. Maria vai chorar e vai também sofrer. E eis a confiança no Senhor. Saber que apesar dos sofrimentos, apesar das lutas, das dificuldades, do que nos angustia a alma, há um Deus poderoso que faz grandes coisas e santo é o seu nome. Deus está totalmente distinto, Deus não peca, Deus não erra, Deus não falha, santo é o seu nome. E o cântico de Maria está seguro porque ela está olhando não só para o que recebe, mas para o próprio doador. Ela está falando sobre aquilo que Deus é, e Deus é misericordioso. Deus é misericordioso e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. A misericórdia do Senhor não é pouca, irmãos. A misericórdia do Senhor não é dada em doses, ela é abundante. Como diz o apóstolo Pedro, esta graça para nós e para nossos filhos. Como Abraão circuncidou Isaque, ainda sem ter razão para decidir ser circuncidado, ainda sem poder arrepender-se dos seus próprios pecados, Abraão confiava em Deus e confiava que o Senhor traria misericórdia sobre a sua geração e sobre aqueles que o temem. Por isso Abraão circuncidou Isaque. Por isso Isaque cresceu fiel ao Senhor, por causa de Deus e não de Isaque. Por isso confiamos que a misericórdia de Deus é abundante sobre nós e nossos filhos, sobre nós e a nossa casa. Deus tem uma aliança com o seu povo e Deus trata com famílias. Deus está nos chamando a viver uma aliança com este Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, esse texto fala diretamente a nós, pensando que o Natal é um bom momento para olhar para Cristo e contemplar o Senhor em quem Ele é. E rever a nossa vida e pensar onde nós estaríamos se Deus tivesse dito sim para cada um dos nossos pedidos de oração. Onde nós estaríamos nos momentos de pecado se Deus tivesse nos dado o que nós merecemos e o Senhor não deu. Onde estaríamos nós se não fosse a justiça do Senhor em Cristo que nos purifica do pecado? Se não fosse a misericórdia que nos perdoa quantas vezes forem necessárias? Falar sobre o nascimento de Cristo é nos lembrar da esperança daquele que nasceria e então viria propriamente para salvar o seu povo, agir poderosamente, santo é o seu nome e estender a sua misericórdia sobre os filhos dos filhos. Podemos olhar para o Senhor, nos lembrar da graça do Senhor que é operante e tantos benefícios recebemos, nos lembrar da grande misericórdia do Senhor que nos conduz à adoração, que nos conduz a cantar a Deus. Irmãos, nós só vamos cantar ao Senhor de coração, nós só vamos louvar a Deus de fato com o nosso íntimo, se nós pudermos entender quem Deus é, se nós o conhecermos a fundo. Essas canções belas como cantamos, elas só passarão da emoção que gera aos nossos ouvidos para a verdade que desce ao nosso coração, se nós conhecermos Deus como Ele é, pudermos olhar o Senhor explícito na sua palavra, olhar como a Bíblia nos descreve o caráter de Deus e saber em quem nós confiamos. Dizer: Deus é poderoso, Deus é alguém que faz grandes coisas, Deus me contempla na minha miséria e o Senhor é alguém em quem eu posso confiar por causa de quem Ele é. Ainda que eu mude, Deus não muda. Ainda que eu falhe, Deus não falha. Ainda que o mundo se transtorne, há um rio que vem da casa, do santuário do Senhor e o Senhor habita tranquilo para todo sempre. Ele é a rocha eterna em quem nós firmamos os passos.
Podemos cantar, irmãos, porque Deus nos contempla na indignidade. Porque o Senhor, nós conhecemos quem Ele é. E em terceiro lugar, porque nós podemos fazer parte do seu reino. O reino de Cristo vem sendo revelado, meu irmão. Como eu lhe disse, desde Gênesis. Gênesis capítulo 3, verso 15. Esperamos a promessa daquele que pisaria a cabeça da serpente. E eis Deus construindo uma história no mundo. E eis Deus agindo e instalando no mundo o seu reino. E isso por meio dos profetas, por meio das revelações no Antigo Testamento, por meio do Cristo agora ressurreto, por meio também da sua igreja que perdura até aqui, da qual nós fazemos parte. Podemos cantar ao Senhor, porque o reino do Senhor vem sendo instalado sobre todos os lugares. O verso de número 51 nos fala sobre isso. O verso 51 diz que Deus agiu com o seu braço valorosamente e dispersou aqueles que no seu coração alimentavam pensamentos soberbos. Qual era a expectativa dos religiosos de Israel? Bem, Senhor Jesus, o Senhor, não Jesus, né, o nosso Messias, o nome de Cristo só é dado breve ao seu nascimento. A esperança era que Cristo fosse um libertador. A esperança, queridos, era que Cristo viesse e, como se fosse o nosso Brasil hoje, o Senhor Jesus colocasse o pé na porta do Congresso, expulsasse todos os ladrões, escolhesse para nós um governo ímpio, um governo santo, um governo piedoso, e a partir dali Cristo fosse o presidente do Brasil. Ia ser bem melhor, né, irmão? Você não ia ter problema para votar. A indecisão não iria nos rondar. Os israelitas estavam esperando Cristo como presidente de Israel. Eles criam que Cristo colocaria para correr o Império Romano. Outros esperavam tanto na vida religiosa. Alguns esperavam que Cristo, como se fosse o nosso contexto brasileiro, fosse aquele que viesse até a cidade de Guarulhos e agora colocasse o seu chicote para estralar, como fez com os vendilhões do templo. E fechasse as falsas igrejas que pregam um falso evangelho. E que Cristo proibisse o culto a deuses ímpios. E que o Messias prometido restaurasse o culto verdadeiro a Israel. Era a esperança deles. Eles alimentavam esses pensamentos do seu coração. Tantos deles se exaltavam porque diziam, não, nós somos da parte do governo. E quando Cristo vier, nós reinaremos com ele. Outros diziam, não, nós somos sacerdotes, nós somos aqueles que guardam a lei. Quando Cristo vier, nós reinaremos com eles. Os pensamentos soberbos do coração foram todos frustrados. Quando Cristo nasceu do ventre de uma jovem casada com um carpinteiro no interior da Palestina. E ensinou os seus discípulos dizendo, o meu reino não é deste mundo. O meu reino é espiritual e não físico. O Senhor Jesus está agindo com o seu braço, dispersando aqueles que no coração alimentam pensamentos soberbos. E se nós falamos sobre Maria como alguém que está humilhada diante do Senhor, como alguém que é humilde perante Deus e reconhece quem é, o texto diz que o Senhor derrubou do trono os poderosos e o Senhor exaltou os humildes. Irmãos, o reino de Deus é um reino daqueles que se humilham perante Ele. É um reino de servos que vivem curvados perante o seu Senhor, que é Cristo. É este o reino de Deus. Maria ainda diz que o Senhor encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Os reinos estão envergonhados. Os soberbos foram frustrados, os tronos são desfeitos. Cristo olha para os necessitados, e eu não estou falando de necessidade física ou de classes sociais, estou falando daqueles necessitados no seu espírito, carentes de salvação por causa do pecado. E Cristo enche de bens os famintos, exalta os humildes e despede vazios ricos, porque tem o seu coração no lugar errado. Irmãos, o reino de Deus é um lugar para aqueles que se humilham. E talvez tudo isso pareça muita loucura para você se a sua inteligência, se a sua mente não estiver humilhada perante o Senhor. Meu irmão, nós estamos reunidos
cantando com um grande coral músicas que louvam a um Deus que ninguém vê. Estamos falando de um Deus que encarnou-se. Você já viu um Deus encarnar? Outro dia lá no Grupo encarnou um Deus lá. Ele encarnou lá no ventre da moça, nasceu no HMU. Irmãos, a Escritura nos diz que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. A Bíblia nos diz que a palavra do Senhor humilha os fortes, ela confunde os sábios, mas para aqueles que creem com o seu coração, ela é poder de Deus para a salvação das nossas almas, salvação dos nossos pecados. Podemos olhar para Cristo e ver o Senhor instaurando o seu reino. O profeta Daniel, desde o princípio, falava sobre isso, sobre reinos que se ergueriam um sobre o outro, e o profeta Daniel diz que nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que jamais será destruído e não passará a outro povo, e esse reino despedaçará e consumirá todos os outros reinos, e ele mesmo subsistirá para sempre. Podemos cantar ao Senhor, porque o reino do Senhor foi inaugurado na vinda de Cristo. As promessas sobre o Messias vêm sendo cumpridas. Lemos o texto de Isaías que fala sobre o seu nascimento na Galileia, que fala sobre o maravilhoso conselheiro que traz o governo sobre os seus ombros, e o reino de Cristo é espiritual. O reino do Senhor é paz, é amor, é abundância de graça para aqueles que estão em miserável pecado. O reino do Senhor é salvação para aqueles que são humildes e humilhados, estão perante o Senhor e clamam pela sua glória. O Senhor diz que a ninguém negará a salvação. Aquele que crê no seu coração e confessar com a sua boca, este será salvo. Irmãos, deixe-me dizer que o reino de Deus bagunça a expectativa do mundo. O reino de Deus, via de regra, é contrário ao que caminha a sociedade. Porque o mundo está entregue aos seus pecados, e aqueles que agora são filhos de Deus por meio de Cristo, estes estão sendo transformados e retirados dos seus pecados, vivendo em santidade. Por isso, por tantas vezes, é difícil entender a lógica de Deus. Entender que esta vida muitas vezes é uma vida de humilhação e que há uma exaltação afinal. Mas sabe onde está a resposta disso? Adivinha? Em Cristo. A Escritura nos diz que o Senhor Jesus, assentado no seu trono de glória, esvaziou-se da sua glória, tornando-se como um homem, tomando para si figura humana. O Senhor Jesus sofreu muito mais do que nós sofreremos. O Senhor Jesus sofreu não só as humilhações, as blasfêmias, a maledicência, sofreu não só a dor física de levar a cruz sobre as suas costas, de ter a sua pele chicoteada com chicotes que traziam na ponta pedaços de pedra, pau e metais. Ele não teve só a sua carne arrancada de si. O Senhor na cruz do Calvário clama a Deus Pai, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E que sentido faz pensar em Cristo desamparado? Irmão, o Senhor Jesus estava na cruz, sofrendo intensivamente os pecados cometidos por nós. O salário do pecado é a morte. E Cristo morreu para que nós tivéssemos vida. O Senhor Jesus é aquele que nos chama para um reino, o qual agora Ele é que está estabelecendo a aliança. Um reino que nos foi aberto para viver em paz, amor e prosperidade com Cristo, porque é Cristo quem morreu e ressuscitou, nos entregando a salvação. Podemos olhar para este reino e entender que há um Redentor agora sobre o trono. Entender que a nossa vida não está entregue nas mãos de Satanás, há um Deus que está restaurando para si todas as coisas, e ainda há para nós a promessa da justiça final, quando o Senhor trará julgamento em tudo, tanto os atos cometidos quanto as intenções do coração. Naquele dia, os que creem em Cristo serão definitivamente perdoados. Será declarado que eles são perdoados. Por quê? Não porque são bons,
não porque fizeram algo, tão somente porque creram que Cristo morreu no lugar de seus pecados. E aqueles que não têm a Cristo sofrerão em si mesmos a justa condenação dos seus próprios erros. Você, como eu, sabe que os teus erros são responsabilidade sua. E a Escritura nos narra este grande dia em que os cordeiros serão separados do cabrito e o Senhor Jesus se estenderá para nós o seu reino. O estado de humilhação que Cristo se pôs, o estado de sofrimento do Cristo que se rebaixou, se humilhou e morreu de forma tão humilhante que eu e você provavelmente não morreremos. Este Cristo voltará exaltado sobre tudo e todos, para que todo olho veja, toda boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E então o seu reino não será mais manifesto em parte, mas completamente. Os soberbos serão finalmente postos de lado, os tronos dos reis serão finalmente destruídos, e Cristo reinará para sempre. Sabe aquela piadinha do Facebook, meu irmão? Quando que os humilhados serão exaltados? Você já fez? Você compartilhou essa piadinha, irmão? Você pergunta, a turma pergunta no Facebook assim: gente, já é sexta-feira, foi algum dia dessa semana que os humilhados foram exaltados e eu faltei? Eu vejo algumas publicações assim. Este dia é o último dia, meu irmão. Este dia é a vitória do nosso Rei, que voltará não mais humilhado no ventre de Maria, nascendo na humilde manjedoura. Voltará dos céus, trazendo na sua mão um cetro, o qual ele regerá as nações, e ele trará sobre si a insígnia de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, punjando toda a sua glória. Esta é a vinda do Senhor. Por isso este convite, desde já, participe do reino de Cristo, que é espiritual, o qual nós somos admitidos quando cremos em Cristo, de todo o nosso coração, e desde já vivemos as alegrias e os prazeres de ter Cristo como nosso Redentor, o Espírito Santo como nosso Consolador. Por fim, meu irmão, a Escritura nos diz ainda um outro motivo, um quarto motivo, para nós cantarmos e louvarmos ao Senhor, como Maria cantou, como o nosso coral cantou. O texto nos diz que nós devemos fazer isto, porque é Cristo quem sustenta a sua aliança. Maria termina este texto dizendo que Deus amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia e a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria está olhando para o Antigo Testamento. Maria está olhando para as promessas trazidas por Deus diretamente a seus filhos, por intermédio de profetas, por intermédio de anjos mensageiros. As profecias tantas da expectativa desse Messias, do grande libertador, que não é Abraão, mas que a descendência de Abraão traria. Que não é Moisés, mas alguém maior do que Moisés. Que não é ainda João Batista que está anunciando, mas não é o Cristo. Este, o próprio Senhor Jesus, agora completando-se a profecia no ventre de Maria. Maria está neste momento cantando esta canção no alto das montanhas, quando ela vai visitar a sua prima Isabel, que também está grávida, cujo filho é João Batista. Quando a Escritura nos narra este encontro, Maria se encontrou com Isabel, e Isabel diz que a criança no seu ventre estremeceu. João Batista adorou a Cristo ainda no ventre. E o Senhor Jesus está agora aos olhos de Maria com a criança no seu ventre. O Senhor Jesus está agora cumprindo as promessas feitas desde Israel, seu servo, desde Abraão, a misericórdia do Senhor se renovando e agora sendo plenamente cumprida em Cristo. Talvez esse seja um bom argumento para nós entendermos por que o aborto não é um caminho para os cristãos. O Senhor trouxe vida em Cristo no ventre. João Batista o reconheceu como Deus no ventre. Mas, irmãos, as promessas são cumpridas. Deus sustenta a descendência na qual nós fazemos parte. Pense na história da humanidade como uma só história. Não pense na história dos países. Não pense nas dinastias, nos reis ou na curta história do Brasil.
pense na história da humanidade. Pense que desde a criação Deus havia decretado e determinado que permitiria o pecado entrar no mundo. E junto com isso havia decretado e determinado que Cristo seria o Redentor. Quando nós lemos este texto, a Bíblia está convergindo o centro da história da humanidade no nascimento de Cristo, o qual nós nos lembramos hoje. É o momento em que o Redentor é vindo, o reino é instaurado, as promessas são cumpridas, aquilo que havia sido prometido aos pais, as misericórdias do Senhor se renovaram para sempre, até que se cumprissem Maria. Irmãos, olhamos para isso e pensamos, beleza, pastor, podemos encerrar e comer uma coxinha, que Jesus já veio mesmo, né, que o senhor falou aí. Pois bem, meu irmão, deixe-me lembrar a você algo. Na história da redenção, na aliança de Deus com o seu povo, a qual Ele tem sustentado desde o princípio, prometendo e cumprindo, a aliança ainda não está completa. A grande aliança de Deus é dizer, eu serei seu Deus e vocês serão meu povo. Desde o princípio esta é a aliança, tendo a circuncisão como sinal no Antigo Testamento, tendo o batismo como sinal no Novo. E esta aliança vem sendo ofertada agora por meio de Cristo a todo aquele que crê no Senhor Jesus como Salvador e diz, Senhor, entendo que o Senhor me chama para ser seu povo e eu quero ser povo, propriedade, servo do Senhor. É esta a oferta da Escritura, meu irmão. É esta a mensagem do Natal, de que os planos de Deus não podem ser frustrados, de que um massacre de Herodes não pode destruir ou matar o Redentor, de que as promessas todas seriam cumpridas, ainda que equivocadas as expectativas dos homens. A mensagem do Natal é nos dizer que Deus cumpriu a sua promessa de fazer brilhar a luz sobre nós, de pisar a cabeça da serpente, de nos libertar dos nossos pecados e nos trazer a esperança da vida eterna. Essa mensagem está viva, verdadeira e traz mais promessas. Quero só lembrá-lo de que algumas tantas promessas ainda não se cumpriram. Quero lembrá-lo de que, como Maria um dia viveu o cumprimento, eu e você viveremos o cumprimento. Todo olho há de ver, todo joelho há de se dobrar, quando Cristo for manifesto. E esta é a sua promessa. O anjo diz aos discípulos no princípio do livro de Atos, por que estáis olhando para cima? Aquele que subiu, descerá como vocês o viram subir. Eis a mensagem do Natal. Cristo veio, nos salvou e nos redimiu. Ele oferta para nós a sua graça e não há nada que você precise fazer para isso. Apenas reconhecer a sua indignidade. Apenas reconhecer e se humilhar como Maria. Se voltar para o Senhor, crer em Cristo como seu Senhor. Crer nele como o Salvador dos seus pecados. É isso que a Escritura está nos propondo. Uma nova vida com o Senhor, uma aliança feita com Deus, que será completa na volta do Senhor, e para sempre seremos seu Deus, e Ele será o melhor, seremos seu povo, e Ele será o nosso Deus. Quero encerrar, irmão, com 4 aplicações bem diretas e bem práticas. Algumas citei mais cedo e quero reiterá-las, para que isso fique claro a sua ideia. 4 princípios práticos para trazermos o Cântico de Maria como uma tarefa prática à nossa celebração do Natal. Você vai fazer isso na próxima semana. Você vai comer um Chester de Natal. E eu já abri o Chester de Natal lá em casa, irmãos. Do ano passado, congelado lá. O primeiro desses princípios, reconheça a sua indignidade e receba a misericórdia do Salvador. Meu irmão, Deus resiste aos soberbos. Não espere que na sua soberba e na sua altivez receba algo do Senhor. A vida dos crentes é de quebrar o seu pescoço duro e curvar-se ao Senhor. Somos chamados para ser servos. E talvez o seu coração grite a você agora, não se curve a ninguém, você é dono da sua vida. E eu lhe desafio, não peque essa semana. Não minta essa semana. Não roube nada que não é seu essa semana. Nem o tempo de trabalho que você passa enrolando na cozinha. Não peque esta semana.
que se você fizer isso, você vai perceber que você não é livre, que você é escravo do pecado. E o que a Escritura está nos prometendo é a libertação do pecado para sermos escravos do amor de Cristo. Ser escravos de um Senhor que, como nosso dono, demonstrou seu amor entregando a sua própria vida em nosso lugar. E não há amor maior do que este. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus e entenda que este é o perfeito lugar para um servo fiel, curvado diante de Cristo. Assim seremos salvos, santificados e no momento oportuno, na volta do Senhor, exaltados na sua glória e para a sua glória. Segundo princípio prático, meu irmão, viva uma vida de contemplação a Deus. Enxergue o Senhor. Maria está falando do que falamos no segundo ponto, dos atributos de Deus, da sua grandeza, da sua santidade, das suas obras, e Deus está operando diariamente. E a cegueira do nosso pecado não nos deixa contemplar ao Senhor. Estamos tão ocupados fazendo tudo o que julgamos importante e deixamos o que é mais importante para trás, gastar tempo contemplando quem Deus é, dizendo obrigado, Senhor, porque se o Senhor pagasse o que eu mereço, há muito eu já teria morrido. Obrigado, Senhor, porque apesar da minha falha, o Senhor sustenta a minha casa. Apesar dos meus erros, o Senhor sustenta o meu casamento. Obrigado, Senhor, porque a chuva cai diariamente e a boa mão do Senhor sustenta tudo o que há neste mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor encheu de ar os meus pulmões. Gaste tempo contemplando a Deus, se relacionando com Ele. Paulo diz que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Aqueles que não contemplam Deus, Paulo diz nessas palavras, apalpam no escuro tentando achar. E o mais curioso é que Paulo ainda diz, se bem que não está muito distante de nós, contemple o Senhor. Terceiro lugar, apegue-se à manifestação do reino de Deus. Apegue-se ao reino. Assuma a sua vida como servo de Deus e não mais vivendo no império pecaminoso deste mundo, na maldade moral que se espalha e nós vivemos relaxadamente como se não conhecêssemos a Deus. Apegue-se, meu irmão, ao reino de Deus sendo manifesto visivelmente. Qual é a manifestação do reino visível de Deus? O Espírito Santo vem convertendo corações. A palavra de Deus tem sido pregada e as pessoas se convertem. Nós ceiaremos neste púlpito, tomando parte do corpo e do sangue de Cristo, recebendo alimento espiritual para a nossa vida. Nós vamos nos ajuntar nessa igreja e vamos chorar uns com os outros e nos alegrar uns com os outros, porque nasceu uma criança nesse lar, ou vai nascer. A manifestação visível do reino de Deus é a sua igreja. Apegue-se ao reino de Deus. Você aproveitou para arrebanhar a turma para a sua igreja. A qualquer igreja fiel, meu irmão, que pregue fielmente a palavra, que administre fielmente o batismo e a ceia e que traga a disciplina como princípio de santidade para a igreja. Vá lá e sirva a Cristo de todo o seu coração. Mas se você se considera um servo de Cristo e o reino de Deus não faz parte da sua vida e nada do que eu estou falando é palpável para você, repense se você é um servo de Cristo. Talvez seja esse o momento de ouvir a doce voz do Salvador lhe chamando a pensar no seu nascimento e tudo quanto vem junto com isso. Dedique-se, meu irmão, a uma vida que está agora apegada ao Senhor em um reino iniciado, mas ainda incompleto. Dedique-se à boa esperança que só o reino de Deus pode dar. Muitos estão preocupados, as nossas empresas estão com medo. Você vendeu a sua passagem para a Disney. Pastor, eu nem tinha, e você está mais preocupado ainda. A instabilidade do país, a guerra fora do país, na Ucrânia, o assalto que aconteceu na minha rua, o diagnóstico que chegou essa semana, ou o diagnóstico que eu não sei se virá. Qual é a tua esperança, meu querido? Deixa eu contar, os teus carros vão ficar, a boa faculdade dos teus filhos vai passar. O tempo que você investiu em todo o seu lazer, cultivando um corpo saudável, passeando na praia com sua família, essas coisas se vão como poeira no vento. A única esperança real é Cristo e aquilo que o seu reino promete. Afinal, apegue-se à manifestação do reino de Deus. E por fim, viva uma vida em aliança com Deus.
Se você a tem, meu irmão, mantenha-a de pé. O Senhor é quem nos chama à aliança, é Ele quem contrata a aliança. É Ele a parte que nos convoca e Ele nos dá responsabilidades. Viva em santidade ao Senhor. Traga o Natal como um tempo de renovar a tua vida espiritual e buscar mais a Deus. Se você não tem uma aliança com o Senhor, não se dê ao luxo de dormir esta noite sem fazê-la. Ore no teu coração. Clame ao Senhor por perdão dos seus pecados. Humilhe-se sob a boa mão de Deus. E assim o Senhor trará salvação para tu e a tua casa. Salvação a nós e a nossa descendência, em tantas as promessas que Deus tem feito aos nossos corações. Que Deus nos dê graça para assim vivermos em fidelidade ao seu nome. Quero orar mais uma vez e nós teremos apenas mais um ato ao fim do nosso culto. Quero convidá-lo a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai de amor e eterno Deus, mais uma vez levamos a nossa voz ao Senhor, crendo que somos ouvidos por meio da criança que nasceu em Belém, Senhor. Por meio do Cristo encarnado que sofreu tudo quanto lhe foi proposto e venceu a morte em nosso lugar. Por meio dele nós podemos agora orar e ser ouvidos pelo Senhor. Porque nós somos indignos, Pai. Porque não há nada de bom que nós ofereçamos ao Senhor. Porque a nossa vida anda distante do Senhor. E se o Senhor com mão forte não nos resgatar do nosso pecado, o que será de nós, Pai? Nós não conseguimos sozinhos. Por isso queremos te agradecer pelo envio de Cristo, pela ação do Senhor e a redenção prometida ao Senhor para nós. Muito obrigado, Pai, porque com amor eterno o Senhor nos amou e o Senhor nos atraiu na sua graça. Agora estamos perante a tua palavra, com o nosso coração humilhado e rendido ao Senhor, esperando a graça que temos a certeza de receber de ti. A salvação para nós, a santificação para as nossas vidas e a esperança da eternidade contigo. Não nos deixe esquecer a mensagem do nascimento de Cristo, a boa nova de salvação que se estendeu pelo mundo e até hoje é pregada, que Cristo nasceu, o Redentor, o Cordeiro imolado para levar sobre si as nossas dores, as nossas lutas, os pecados, levar sobre si e nos dar a paz. Obrigado, Senhor, pela obra de Cristo. Nós te louvamos, nós te agradecemos e queremos mais uma vez pedir: enche o nosso coração de ti, nos chama ao compromisso contigo. Faça isso pelo teu Espírito Santo, como é promessa do Senhor. Oramos e pedimos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus. Muito bem, irmãos. Irmãos, eu queria ainda, como um momento final nosso, e esse um pouco mais interno da nossa igreja, poder dar posse aos irmãos que servirão neste reino com alguns cargos nomeados para o próximo ano. O conselho da nossa igreja se reuniu no último dia 10, alguns irmãos estão deixando alguns cargos para assumir outros, é este o reino de Cristo. O Senhor Jesus sempre nos convoca ao trabalho, e alguns outros irmãos foram nomeados pelo conselho para trabalharem assim em frente da nossa igreja. Mais do que isso, nós aprovaremos também, ou melhor, já aprovamos e agora daremos posse a alguns irmãos que foram eleitos nas diretorias das nossas sociedades internas, na nossa União Presbiteriana de Mocidade, as crianças, os homens. Então eu vou chamar alguns nomes aqui e peço que vocês, por favor, venham à frente para nós orarmos juntos e clamarmos a Deus que nos dê um tempo de bonança, um tempo abençoado de trabalho ao longo do próximo ano, que o Senhor nos capacite na nossa indignidade. Eu vou chamar os nomes, peço por favor aqueles que aqui estiverem e puderem, que venham aqui à frente para nós orarmos. Portanto, irmãos, para a superintendência da nossa escola dominical, nosso irmão presbítero Jorge, Valdener Jorge, como superintendente, o vice-superintendente, nosso irmão Luiz Fábio, a nossa comissão de ornamentação, a nossa irmã Jandira, que está nos deixando há pouco. A irmã Jandira já está com os anos avançados e
e temos o privilégio de contar com ela aqui também. O nosso irmão Roberval Marçal e a Tatiane Cardoso, sua esposa. Comissão de construção da nossa igreja. Com a graça de Deus trabalharemos, irmãos. Construção, nós temos aí uma congregação para crescer. Tá ótimo, obrigado. A nossa comissão de construção, presbítero Jorge Oliveira, presbítero... perdi aqui, irmãos, perdão. Presbítero Valdener Jorge, que já está aqui, presbítero Lucas, nosso irmão diácono Carlos Roberto, famoso Beto, Roberval, que também já está aqui, o Nicolas Cascone. Já pegou o diploma? Então vem trabalhar sem diploma, o Lucas assina. Estagiar na nossa comissão. Nossa comissão de exame de contas, nossa irmã Cláudia Marconde, o diácono Marcos Feitosa e o diácono Erineudes Cassiano David. Quem é Erineudes? É o David, esposo da Gisele. Nossa comissão de som, a que mais cresceu. O Roberval e o Jorge fizeram uma campanha esse ano. Então vem uma grande equipe para essa área que tem ganhado importância na nossa igreja. Presbítero Jorge, diácono Roberval, Israel Fernandes, a Tatiane já estará, Gisele Vital, Catarine Peregrinelli, Matias Costa, Elisa David, Jefferson Vieira, o Guilherme Clemente, o Flávio de Paula, Lucas Cascone, Giovanni Bayer, Osmar Trindade, Maíra Bezerra, Gabriel Massarelli, Caroline Honorato e Mariana Modesto. Não sobrou para ninguém mais trabalhar, né? A comissão de som levou tudo. Há um bom treinamento dos irmãos aí com essa comissão. Comissão de mídia, nosso irmão seminarista Rodrigo, que sempre nos assiste com os sites da igreja, as redes sociais. Caroline Honorato, que já estará. Júlia Marconde, não sei se já chamei a Júlia, se não, por favor. A Maíra, ou melhor, Maíra, escreveram Maiara aqui, não fui eu, hein? Maíra já está aqui conosco. Carlos Chaves, por favor, meu irmão. Comissão de recepção, Carlos Chaves, que já virá. Nossa irmã Evelyn Araújo, o Fernando, seu esposo. Nossa irmã Carla Rocha e a Beatriz Santos Dias, por favor. Nossos pianistas, Israel Fernandes e Júlia Marconde, já estão aqui. A regência do nosso coral. Irmãos, que grata notícia à igreja. O presbítero Jorge procurou nossos irmãos, Israel. Cadê sua esposa? Está vindo aí a Camila. Israel e Camila aceitaram o convite e nós agora não teremos apenas cantatas, nós teremos o nosso coral aí reativado. Sei que ficou com gostinho, sei que queria fazer um solo. Venha, meu irmão, participar. Eis desde já a propaganda do nosso coral. Os nossos irmãos Israel e Camila nos dirigirão. Nosso departamento missionário, presbítero Lucas, na liderança, e a Fábia. E aí, acho que nem dá para chamar todos os que acompanham os nossos missionários. Pedir aos líderes, por favor. A diretoria das nossas sociedades internas. Se houver alguém que ainda não está aqui, por favor. A junta diaconal. Houve a eleição hoje. Por favor, me ajudem. Não teve? Então nós faremos em outro momento a junta diaconal. As nossas sociedades internas, a União de Crianças Presbiterianas. A Lívia, nossa presidente, vice-presidente Eric Peregrinelli, primeiro secretária Júlia Radassa, segundo secretário Israel de Oliveira e a tesoureira Sara Rodrigues. A UPA, nossa presidente Giovana Bayer, vice-presidente Lucas Cascone, primeira secretária Giovana Rocha, segunda secretária Catarine Peregrinelli. E o tesoureiro Gabriel Massarelli. A nossa UMP, a presidente Beatriz Dias, vice-presidente Cauê, primeiro secretário Jefferson Vieira, segunda secretária Gabriela, tesoureiro Nicolas Cascone. A nossa UPH, o presidente Luiz Fábio dos Santos, vice-presidente Diácono Denis Peregrinelli, primeiro secretário Lucas Emanuel Kurt Urbanek, segundo secretário Eli Gomes e o tesoureiro Jorge Oliveira. Confere? Todos estão aqui. Se faltar alguém, por favor, me ajudem, irmãos. E a nossa SAF... perdão, fui mais longe aqui. Conjunto Renovo... não, verdade, a nossa SAF. Nossa presidente Silvia Eli Chaves. Ela vai desfilar agora, todos batam palmas. É brincadeira, irmãos. Vem, Silvinha. E aí, minha irmã? Vamos lá. Nossa irmã Silvinha. Vice-presidente Aline Urbanek, primeira secretária Juliana Massarelli, a segunda secretária Cláudia Marconde, a tesoureira Luciana Oliveira.
Então agora os líderes ou os conselheiros, no conjunto Renovo, a líder é a Carla Machado, e aí os conselheiros então vêm da UMP, Diácono Roberval Marçal de Oliveira e Tatiane Cardoso, da SAF o presbítero Jorge, da UPH e da UCP, Sara Tussi, nossa conselheira, Gisele Brasileiro e Andréa Freitas. Teremos 3 conselheiras na UCP. O Conjunto Renovo, o seminarista Rodrigo é também nosso conselheiro. Ufa, irmãos. Ex-trabalho, hein? Vamos tirar uma 360 assim, ó. Não vai dar. Irmãos, pastoralmente, quero agradecer aos irmãos por todos os trabalhos que já têm desenvolvido, junto com tantos outros irmãos. Os que nos visitam, não pensem que aqueles que estão sentados não trabalham, né? Pelo contrário, estão trabalhando para que esses estejam aqui, né? O presbítero Arsênio foi diácono, agora ele é lá da mesa de som lá, né? Então, os irmãos, a igreja trabalha em uníssono, e esses irmãos, cremos que o Senhor nosso Deus os incumbiu da tarefa de liderarem a nossa igreja nas suas respectivas áreas, de servirem ao Senhor como bons conselheiros, sendo bíblicos e cristocêntricos nos seus conselhos, de serem íntegros ao Senhor. Saibam que o trabalho de vocês acumula para vocês mesmos peso de glória. A turma brinca com as pedrinhas na coroa. Eu acredito que o galardão seja algo tão mais sublime que Cristo tem preparado para a sua igreja. Não trabalhem pensando no galardão, é claro, irmãos. Saibam que ele existe, mas trabalhem por amor ao Senhor. Como a própria Escritura nos instrui, dizendo: aquele que serve, faça-o para o Senhor. Não para o seu patrão, não para a sua liderança. Dedique o teu coração e o teu serviço ao nosso Deus. O Conselho da Igreja é investido pela nossa Constituição a então aprovar as diretorias, nomear os nossos conselheiros e líderes e então dar posse a vocês. Eu quero orar pela vida de vocês. Vou pedir ao presbítero Arsênio que por favor venha aqui, meu irmão. O nosso presbítero que não está aqui. Nosso Arsênio é um preguiçoso, hein? Tá bom, gente. Acompanhe uma semana com o Arsênio aí. Desafio da semana. Acompanhe uma semana com o nosso irmão Arsênio. Os irmãos têm servido com fidelidade. Vamos orar pela vida dos irmãos, pelo serviço no próximo ano da nossa igreja e então investi-los com a autoridade que é destinada ao nosso conselho e agora outorgada a vocês para trabalharem na nossa igreja. Vamos orar. Pai amado, Deus de poder, Deus de toda honra, Deus de toda glória, estamos aqui, Senhor, para louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome, dizer o quanto o Senhor é bom, que a sua misericórdia, ó Pai, dura para sempre. Estamos aqui, ó Pai Santo, porque o único que merece honras e glórias é o Senhor, ó Pai. Pai, que o Senhor possa capacitar cada um de nós, Senhor, capacitar, Senhor, a sua igreja para levar esse evangelho, Senhor, que restaura vidas, evangelho, Senhor, que cura, Senhor, pessoas e que mostra, Senhor, que precisa mudar, ó Pai, precisa haver conversão, ó Deus, para que faça aliança, Senhor, para que seja parte do seu povo, ó Pai. E esse pessoal, ó Pai Santo, cada irmão aqui, ó Pai, representando seu ministério, representando, Senhor, representando sociedades, ó Pai Santo, ajudando, Senhor, em cada área, que, ó Pai, seja sempre de coração, ó Pai Santo, grato ao Senhor, um coração de adorador, um coração, ó Pai Santo, que sempre, ó Pai Santo, busca te dar honras e glórias da melhor forma possível, ó Pai. Que não falte, Senhor, a Tua presença, a Tua força e o Teu Espírito Santo direcionando, ó Pai, para que tudo seja conforme a Tua vontade. É o que eu te peço no nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Irmãos, então, como presidente do conselho, eu vos declaro investidos e vocês serão instalados nos respectivos cargos. Que Deus abençoe a todos vocês no trabalho. Muito obrigado, irmãos. Podem se sentar. Irmãos, nós estamos caminhando para o fim do nosso culto. Nós temos ainda um breve momento de alguns avisos rápidos, mas antes de encerrar o nosso culto, eu gostaria de cantar com os irmãos, os queridos da mídia
Logo vão chegar ali o computador para projetar para nós o hino que nós vamos louvar a Deus. Quero convidar a todos a se colocarem de pé. Nós vamos cantar este hino e logo em seguida eu impetrarei a bênção e nós encerraremos o nosso culto. Nós vamos orar encerrando o nosso culto. Queria apenas rever uma pequena injustiça e poder chamar aqui à frente os nossos irmãos William Bayer e Aline, que não estiveram aqui e serão conselheiros dos nossos adolescentes. Então este será... Vocês vão vir? Por favor, venham aqui, para nós orarmos pela vida de vocês. Nós não oramos por eles, irmãos, vamos orar pelos nossos irmãos. E nós encerraremos o nosso culto. Logo em seguida, eu vou impetrar a bênção sobre os irmãos. Peço que você fique apenas mais um instante. Nós temos alguns avisos e uma homenagem importante a irmãos da nossa igreja. Faremos isso em seguida ao fim do culto. Por favor, venham aqui. Guardei este momento especial para vocês, porque os dois gostam muito de aparecer, irmãos. Eles são duas estrelas. Aí, ó, você está vendo? Deus traz à tona, né? Diz que alguém cutucou ele e falou, vai lá, não, deixa quieto, bem. Vamos orar também pela vida dos nossos irmãos que trabalharão com os nossos adolescentes e agradecendo ao Senhor pela celebração que tivemos essa noite. Pai de amor, mais uma vez podemos nos achegar a Ti e agora Te dar graças, Pai, pela bênção de ouvir a Tua palavra, de refletir sobre Cristo. E queremos orar, Senhor, pedindo para que isso se estenda por toda a nossa semana, Pai. Que essas canções ecoem aos nossos ouvidos. Que a palavra cantada do Senhor penetre o nosso coração como só ela pode fazer. Que o Senhor possa hoje nos tornar um pouco mais afeiçoados ao menino que nasceu em Belém, Senhor.
Queremos orar, Senhor, pela vida do William, da Aline, que junto com todos os outros irmãos exercerão o trabalho no Teu reino esse dia, ao longo deste ano, Pai. Oramos, Deus, pedindo que o Senhor os capacite, que o Senhor os dê da Tua sabedoria para as questões que eles são insuficientes, Pai. Sabendo que a insuficiência é o primeiro passo para sermos capacitados pelo Senhor. Por isso oramos, Deus, para que o Senhor os revista, os ensine e que eles possam servir com fidelidade a Ti, ó Cristo. É o que nós oramos, é o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, recebei a bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça de Cristo Jesus, nascido, vivo e morto e ressurreto pelos nossos pecados, que a consolação do Espírito Santo e a sua comunhão repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Queridos, eu sei que hoje nós temos muitos visitantes, muitos familiares, amigos estão nos visitando. Eu queria conhecer você e não vou apresentá-lo para nós não nos delongarmos, não teremos tempo para isso. Por favor, meu irmão, você que nos visita, levante uma de suas mãos para nós conhecermos você. Muitos irmãos aqui, mais do lado de cá, cadê os irmãos do lado de cá? Uma turma aqui também nos visitando, lá na galeria, alguns irmãos queridos conhecendo a nossa igreja. E agora eu queria pedir aos irmãos que são da nossa igreja, que cumprimentem esses que levantaram a mão, os recebam. Por favor, digam, seja bem-vindo, meu nome é Vinícius, eu sou o cara mais legal dessa igreja, conte comigo. Sejam bem-vindos, queridos. Nós normalmente cumprimentamos um por um, mas hoje nós não poderíamos fazê-lo. Por isso o pedido aí para os nossos irmãos os receberem. Queridos, na semana que vem e na próxima, nós celebraremos Natal e Ano Novo nos 2 fins de semana, e em acordo com o conselho nós decidimos não ter a nossa escola dominical e também não temos a reunião de oração pelos nossos missionários. Então, nos próximos 2 domingos, dia 25 e dia 1º, temos o culto à noite às 18h30. Então você vai passar a ceia do dia 24 com a família, vai comer o resto da galinha no dia 25, e aí no fim da tarde, depois de um banho tomado e com a roupa de Natal que você ganhou, lembro-te que domingo é dia do Senhor. E no dia do Senhor nós vamos adorar ao Senhor. O convite para que você venha cultuar conosco, tanto no dia 25 quanto no dia 1º. No dia 25, o reverendo Laércio, pastor da Igreja Metropolitana, irá nos conduzir ao longo de todo o culto, na liturgia e na pregação. E no dia 1º eu farei isso, conduzirei a igreja na pregação e na liturgia. Nós vamos ajuntar as igrejas. Além disso, vai ser um tempo de comunhão com os irmãos da Igreja Metropolitana que servirão conosco, tá bom? Irmãos, esse está no grupo da igreja lá, a mensagem sobre os dias. Pediu para o pessoal só passar bem rapidinho para a gente ganhar um tempo. Irmãos, o Jefferson, nosso irmão, está promovendo uma leitura bíblica anual. Um grupo da nossa igreja leu a Bíblia de capa a capa em 2022. Se você não fez isso, convite do Jefferson para fazer com ele e com o grupo, tá bom? Os irmãos têm um grupo de WhatsApp, ninguém manda bom dia com florzinha lá, fica tranquilo. O grupo Jefferson vai compartilhando os capítulos diários a serem lidos e aí espalhados ao longo do ano, o convite para você participar. O link do grupo está lá no grupo da nossa igreja, tá bom? Vou pedir para o Jefferson reenviar lá no grupo da nossa igreja, é só você clicar e você participa, tá bom? São esses? Bênção. Irmãos, a Juliana está me lembrando aqui dos cofrinhos missionários. Então nós pegamos os cofrinhos lá em agosto, aqueles que puderam colocaram essas moedinhas, agora nós vamos contar as moedinhas e vamos ajuntar isso com a oferta missionária que estamos enviando direto aos missionários no campo, viu, irmão? Esse dinheiro não passa pelas contas bancárias da igreja, pelo caixa da igreja, nós mandamos
integralmente aos missionários. Então, aqueles que têm os cofrinhos, por favor, tragam para nós, tá bom? Queridos, nós temos um momento muito importante que já aconteceu algumas vezes nessa igreja, e nós temos o prazer de fazê-lo de novo. No ano passado, nós começamos a lecionar numa classe de catecúmenos na igreja, ou melhor, no começo desse ano, né? E muitos irmãos fizeram parte, e uma aula foi muito marcante para mim como pastor. Enquanto falava sobre a teologia bíblica da aliança, e falava sobre o que esse texto fala, sobre a salvação para nós e nossos filhos, sobre a posteridade, um irmão chorava no banco. O Ivan e a Carol ficaram grávidos este ano, e muito me marcou de ver a esperança deles, de ver o Benjamin nascer em Cristo. E agora a Carol já está às vésperas. Se a gente podia ter usado você no teatro de Natal, né, Carol? Queria convidar vocês, por favor, a virem aqui à frente. As nossas irmãs da SAF prepararam uma homenagem à família, e nós queremos orar pela vida de vocês, orar pelo Benjamin e agradecer ao Senhor, porque Deus tem cumprido as promessas da sua palavra. Eis no nosso coração, nascendo mais um filho da aliança. Quando que é, Carol? Suba aqui, por favor. Janeiro. Então, irmãos, dá um abraço apertado na Carol, no Ivan. Tira uma foto com eles hoje, que em janeiro vai ficar difícil tirar. A cara do Ivan vai estar com os olhinhos inchados de não dormir. E a nossa alegria de partilhar com os irmãos. A Silvinha vai... Vai, Silvinha? Por que você está vindo aqui? Muito bem. Irmãos, então, já que eles viram o presente, agora tem que falar do presente, irmãos. Os irmãos da igreja se ajuntaram e contribuíram, e cada irmão enviou um pequeno presente, um chá de fralda aí para o Benjamin. E, rapaz, alguém vai ter que dar carona para o Ivan hoje. Irmãos, essa é a demonstração prática do nosso amor a Cristo, de ter vocês como parte da nossa igreja, de poder louvar ao Senhor, porque o Senhor tem cumprido a sua promessa, dando flechas na aljava a vocês, né? Nós queremos agradecer a Deus pelo tempo que nós pudemos ter vocês aqui conosco e agora caminhar junto. Poderemos ensinar o Benjamin no caminho do Senhor, e logo vocês vão subir diante da igreja para fazer outras promessas de criá-los no caminho do Senhor, né? Querem falar alguma coisa, agradecer aos irmãos? Obrigado. Carol, chora que dá ibope, a gente está no YouTube, está online. É sensível a grávida? Não, e aí já vão me acusar de estar usando a manipulação. Queridos, que Deus os abençoe, alegria nossa mesmo poder partilhar com vocês esse momento, e logo esperamos o Benjamin correndo pelos corredores dessa igreja. Vamos orar, irmãos, pela vida dos nossos queridos, clamar pela